Será que vai dar certo essa live de... Gente, Meu Deus, como tá linda! Dá licença, eu tá? sou muito senhorinha pra entrar nesse negócio de live. Que eu fiquei. Hã? O que eu faço? Tá, eu não aprendi ainda. Socorro, zero sei. Zero, Boa zero, zero, zero. noite. Boa noite, boa noite. Vamos lá, eu vou começar apresentando aqui o que é a live. Boa noite, pessoal, boa noite, gente. A gente está indo. Essa daqui é a quinta live do Cinema em Movimento. O Cinema em Movimento é um projeto da MPC Filmes, com parceria com o Ministério da Cultura e com o Governo Federal. Além disso, ele ainda conta com o patrocínio da Petrobras. E aqui na Bahia tem o apoio do Centro de Cultura de Porto Seguro, da Prefeitura de Porto Seguro, do Quilombo Coletivo e da UFSB. Hoje a gente está aqui com a Sara para discutir o filme Olha para Elas. Olha para Elas é um filme que fala sobre mulheres em privação de liberdade, especificamente no recorte lá do sul do Brasil. E aí é isso, queria que você falasse um pouco, Sara, sobre você, quem é você, qual que é a sua linha de pesquisa, né? Porque você fala um pouco sobre esse tema, você fala sobre esse tema, né, na sua pesquisa no PCC. Eu queria saber um pouco mais sobre isso, como que Sara se alia ao tema e quem é Sara, de onde ela vem, para onde ela vai, enfim. Aquela me conhece. Boa. Amigo, seu áudio tá um pouquinho baixo pra mim. Tô bem baixinho. Então, sei lá. Eu escutei. Tá melhor aqui? Tá melhor. Boa. Tá aqui um pouco mais de conhecimento, então. Mas tá, um pouquinho sobre mim. Eu sou Sara Almeida. Eu sou bacharel em Humanidades pela UFSB. Falando já de currículo acadêmico, né? Já pra saber quem é essa louca que tá falando coisas aí, que ela nem sabe. Então, eu sou bacharel em Humanidades pela UFSB. Hoje também sou estudante de Direito também na UFSB. Então, já me formei em Humanidades e agora estou no quinto período de Direito. Já no BIH, eu já me interessava muito sobre assuntos de raça, de classe, de gênero. Sempre foram recortes que me interessavam. Então, já no BIH mesmo, eu já sabia que eu tinha interesse em pesquisar algo nesse sentido. E aí, primeiro eu pensei em falar sobre a minha quebrada, e aí eu fui pensando nesses recortes. E aí eu cheguei no recorte de gênero porque eu conheci um protocolo do CNJ. CNJ, para quem não conhece, é o Conselho Nacional de Justiça. Eles fazem uma série de cartilhas e protocolos para ajudar os juízes e juízas a conseguirem fazer decisões mais equânimes, que pensem mais na sociedade brasileira como um todo, com seus recortes. E aí eu conheci esse protocolo de perspectiva para julgamentos, com a perspectiva de gênero para julgamentos. E aí, quando eu conheci, meu mundo fez... Eu falei, gente, total que eu vou ter que falar sobre isso, porque que nenhum juiz e juíza usa esse protocolo se ele já está em vigência. E assim, quando eu tomei conhecimento dele, ele ainda não estava em vigência. Quando foi em 2023, no comecinho do ano, eles julgaram e tornaram vigente. Aí, quando tornou vigente, eu falei, não, agora eu vou ter que pesquisar sobre isso. É E foi muito isso agora. difícil, porque... foi um start. E foi muito difícil. Eu também entendi um pouco mais sobre interseccionalidade, né? Que é essa ferramenta para conseguir usar os recortes ao favor da diminuição da desigualdade, como ferramenta, para que a gente consiga identificar. E aí, depois disso, comecei a pesquisar sobre, e aí começou a crescer uma grande coisa dentro de mim. E aí, enfim, muitas reuniões com a minha orientadora, Lidiane Ferreira, maravilhosa, não sei se ela vai ver essa live, mas um beijo. E aí, conversando com ela, ela falou, por que você não faz uma reescrita judicial? Eu falei, como assim eu vou fazer uma reescrita judicial, sendo que eu não sou juíza, eu não sou estudante de direito? Tinha esse ponto. Ainda E eu só tenho 30. Um ponto desse tamanho. Eu tinha grandes críticas, mas eu não tinha aquele lugar de fala, sabe? Ela falou, cala a boca, você tem sim. Você vem de um recorte, você é mulher, você é preta, você é bissexual.
sexual, você vem da favela, você já viu muita coisa, você consegue fazer esse recorte. Você consegue fazer uma reescrita judicial. E você precisa fazer ela não necessariamente embasada completamente no direito. Você pode fazer como crítica social e etc. Aí eu fui amadurecendo a ideia, ainda assim achando que eu não era capaz de fazer uma reescrita judicial, porque, contextualizando, uma decisão judicial é aquilo que o juiz escreve, ou juíza, para decidir uma causa, enfim. Então eu teria que fazer uma dessa, tal qual como se eu fosse uma juíza. Mudando várias coisas que eu criticava. Então ela falou, bom, ao invés de você criticar, você faz um novo. Ela foi muito sábia. E aí foi isso que eu fiz essa reescrita judicial. E na minha reescrita eu me encontrei muito com esse tema de mulheres no encarceramento, do abandono feminino. Então foi onde eu me cruzei com esse tema, assim. Além de perceber, estatisticamente falando mesmo, né? As mulheres, elas não são visitadas nas cadeias quando elas são presas, por exemplo. Elas ficam lá, abandonadas, para além do abandono estatal, no sentido que a gente sabe qual é a condição dos presídios hoje, elas sofrem um abandono familiar também, assim, no qual aquela mulher ela é colocada num lugar de... Por que você não... E o mais curioso é isso, que mostra muito bem no filme, no documentário, né, perdão. Que a maioria delas, elas são presas tentando ajudar algum marido, um namorado, alguma coisa do tipo, né? E olha que contraditório. Elas são presas por tentar ajudar um marido, um namorado, whatever, e elas são pegas nessa e são abandonadas. Então, é muito doido. Esses mesmos... Ela passa por diversos processos. Ela é literalmente atravessada dentro das avenidas da interseccionalidade, que a gente chama. Então, acho que é basicamente se cruza. E, amiga, eu queria entender para você, assim, qual é o ponto... Queria começar mais a partir do filme mesmo, assim. Quando você pensa nesse filme, qual você acha que é a fala que mais te pega ali, ou o ponto que mais te pega no filme, para a gente discorrer um pouquinho mais a partir disso? Nossa, bom, primeiro o documentário se passa em Rio Grande do Sul, né? Então, já no começo eu achei que não mexeria tanto comigo. Até chegar no final, que tem enfim, conta a história de 4 mulheres. Documentário. São 4 mulheres ou são 5, amiga? Me corrija. São umas 5 mulheres. E tem a última que conta a história, que, se eu não me engano, o nome dela é Rosileia, se eu não me engano. E a história dela é a que mais me pega, porque ela é uma mulher negra, uma das poucas mulheres negras que foram entrevistadas no documentário. A maioria do documentário são mulheres brancas, e é isso, é importante a gente fazer o recorte de raça também, dentro do gênero, tá? Porque, enfim, vocês vão entender. Essa Rosileia, ela é uma mulher preta que ela estava com um filho em casa e o companheiro dela matou esse filho, né? Enfim, acabou assassinando esse filho. E ela estava no trabalho. Quando ela chega em casa, essa criança estava lá morta e ela foi presa. Ela era uma mãe, uma mulher negra, que ela viu o filho morto e ela foi presa. Ela nem estava lá e ela foi presa. Então, isso me fala muito, isso ressoa muito forte em mim. Porque realmente o Brasil ele vive em estado de coisa inconstitucional, né? Com relação às penitenciárias, enfim. O Brasil assumiu isso. Ele vive em estado de coisa inconstitucional. O Brasil sabe disso. E ali existe violação de direitos humanos. E o que aconteceu com a Rosileia é uma violação de direitos humanos, porque ela nem sequer foi defendida, né? Uma tese básica de direito tiraria aquela mulher da cadeia. Básica, tipo, gente, ela não estava lá. É só isso. Sim. E, amiga, eu... Fale. Pode falar. Fale. Não, mas é porque eu queria entender, assim, enfim, não tem como não ser um ponto que pega fortão, né? Essa fala da Rosileia, essa parte do filme. Porque é isso, é a inconstitucionalidade ali declarada, escancarada, para todo mundo ver. E aí eu queria entender que da visão do direito mesmo, o porquê isso acontece, como isso acontece, sabe?
se você tem essa resposta, né? Porque isso acontece. E assim, é o que a gente está dizendo, né? É nítido entender que ela não deveria estar naquele lugar. O porquê que ela está naquele lugar? Da visão do direito, por que que ela está naquele lugar, sabe? Por que que ela ainda não saiu? O que que precisa ser feito para que ela consiga sair daquele lugar? Mas E aí eu digo daquele lugar não só da privação de liberdade, sabe? Mas de todo o rechaçamento que é sofrido ali dentro, porque a gente entende que, pô, se é tão. No próprio documentário, eu não lembro se era uma juíza ou uma promotora, que falava que era muito fácil de entender que ela não deveria estar ali. Se é tão fácil de entender que ela não deveria estar ali, por que é que ela está ali? E o que, que o direito pode fazer a favor dessa mulher, assim? ela está ali porque ela é Ela está ali porque ela é negra. negra. É o único motivo. Ela está ali porque ela é negra. E existe um abandono histórico com a população negra no Brasil. Não é declarado, isso não está na Constituição. Olha, aqui a gente aprisiona negros e se você fizer qualquer coisa que a gente te achar suspeito, você vai ser preso. Não fala na Constituição. Na Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. Uhum. Então, na prática, a gente vive um distanciamento quilométrico do que é escrito, da formalidade. O material é muito diferente, sabe? Ela tá ali porque ela é negra, porque ela foi abandonada. Não tem uma explicação de, porque determinada instituição, todos foram coniventes. É um crime ela estar ali. Eu, se fosse advogada dela, tiraria ela de lá e ainda processaria o Estado. Porque de os anos que essa mulher perdeu podendo reconstruir a vida, o que ela tá fazendo ali dentro? Ela nem chorou a perda do filho. Ela chorou a perda do filho na prisão. Percebe? Então, a gente percebe requinte de crueldade no próprio poder público, assim. Uhum. E um requinte muito, muito requintado mesmo quando se trata de pessoas negras. É muito requintado, porque é todo apoiado quando se trata de mulheres negras, né? É todo apoiado nesse histórico nesse histórico brasileiro de, olha, pode fazer, não vai acontecer nada. Essa pessoa aqui, ela não merece mesmo estar em sociedade. Eu estava falando com os Azul hoje mais cedo e falando que o mínimo que a gente quer, o mínimo que a gente pede no final das contas é estar em sociedade, sabe? É estar em sociedade, é ir e vir tranquilamente, Botafé. E até isso ele é roubado. E aí que eu queria entender contigo, a partir, por exemplo, você fez uma reescrita judicial. Como é que a gente leva para frente essas reescritas? Como que você enxerga esse futuro? Eu acho que você é uma mulher preta na academia fazendo direito. Enfim, eu conheço, a gente está junto no dia a dia, né? Então, eu sei qual é a realidade dos componentes que você pega ali, qual é a realidade da sua sala ali, da sua sala de aula. E aí que eu queria entender como que é isso. Você vê mesmo entrando na sua sala de aula, vendo a realidade, mas vendo que você e que Bia estão ali fazendo a diferença, fazendo coisas. Como que você enxerga esse futuro? Será que essas reescritas judiciais elas podem ser ouvidas e colocadas em prática? Olha, amigo, eu sou muito. As pessoas me chamam de pessimista. Mas aqui eu sou realista. Ui, meu cara. Eu acredito que eu não vejo uma esperança de mudança nesse sentido de leis enfim, a gente teve alguns avanços, fruto de muita luta social, mas a nossa própria Constituição, ela não reconhece, assim, eu não acredito que o Brasil, do tamanho continental que ele possa ser um país que ele tenha uma Constituição tão fechada quanto a nossa. Eu acho que o nosso país deveria reconhecer um Estado plurinacional, né? Eu penso no pluri para o nosso país, porque
Existem tantas jurisdições, existem os povos indígenas originários que têm a sua própria lei, que têm a sua própria jurisdição, que tem o seu próprio código de diferentes tipos. Assim como numa favela também tem, que a gente sabe que cada favela funciona. Tem um trecho da música do Racionais que diz: cada lugar um lugar, cada lugar uma lei. É isso, assim. Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei. Então eu não acredito que uma Constituição virar para mim, para nós, enquanto cidadãos, e falar, olha, somos iguais perante a lei. Não, não somos. Não, nós não somos. Não, não somos. Não. Não somos. Então, eu não acredito que essa Constituição possa nos atender enquanto público, enquanto pessoas plurinacionais, enquanto pessoas pretas, pessoas indígenas, não binárias. Eu não acredito que chegue no âmago de atender todas essas pessoas, porque o próprio Estado não se reconhece como plurinacional. Não pensa numa Constituição que abrange as culturas, intercultural. A nossa Constituição, a nossa lei não tem essa característica. Infelizmente, ela ainda é muito imperialista. Quando eu entro na porta da sala de aula e na universidade e tenho os debates com alunos que saíram de todos os lugares, das mais variadas estados sociais que a gente possa imaginar, do mais rico ao mais pobre, e eu tô lá muito por resistência, assim. Não vou falar que fazer direito é a coisa mais gostosa do mundo, pensando no que o direito trilha, assim, sabe? Hoje, pro meu povo, por exemplo. Não tem como eu cursar direito, orgulhosa do direito. Em que o direito me favoreceu? Eu perdi amigos na infância. Eu fui roubada na rua. Eu só vi crime. Eu vi outras coisas, entende? Eu vi outra lei, para além da Constituição. Então, assim, enfim, eu ficaria aqui a noite toda falando sobre isso. Mas eu acho que se me conhece, sabe que Quem conhece sabe. Quem conhece sabe. Eita, como habla. Eu tenho um pensamento realista, não vejo tantas mudanças. Vejo luta, porque a gente nunca vai parar de lutar. Mas mudanças estruturais não consigo enxergar ainda. E trazendo um pouco mais para o tema específico, talvez essa pergunta, só que um pouco mais no tema, quando a gente fala, trazendo pano de fundo, né? Nas outras 4 lives, são lives que falavam sobre o povo negro, a população LGBTQIA+, populações indígenas, né, os povos originários. E aí que em todas essas lives a gente falou... Apagou tudo aí, amiga, tá certo? Sei, peraí, 1 minute, please. Em todas essas lives a gente falou sobre a união que precisava ter entre essas comunidades para que a gente conseguisse, de fato, algum efeito, sabe, de mudança. E aí, trazendo para o tema aqui, quando a gente está falando de mulheres em privação de liberdade, e aí o filme mostra para a gente também, por exemplo, que a grande maioria dessas mulheres que estão em privação de liberdade são mulheres negras, né? A maior porcentagem que tem ali são mulheres negras. Quando a gente está falando de uma luta, a gente já entendeu a partir dessas lives, enfim, que a gente está falando de coletivo. Que coletivo é esse que a gente está falando? Que luta é essa que a gente está falando quando se trata dessas mulheres que estão em privação de liberdade? Elas mesmas podem lutar ali dentro, sabe? Pela própria liberdade delas? Não, tá ligado? Como é que luta por essas mulheres? Porque o povo negro livre aqui fora, a gente consegue lutar por nós. O povo LGBT livre aqui fora, a gente se juntando consegue lutar por nós mesmos, sabe? A gente vê isso na história, né? O povo indígena se juntando e lutando para conseguir as coisas. Agora, como que essa classe, como que as mulheres em privação de liberdade, especificamente, podem conseguir alguma coisa de fato, sabe? Eu tenho uma resposta aqui na minha cabeça, eu quero escutar essa resposta para a gente trocar um pouquinho mais. Se eu falar minha resposta, você vai esquecer a sua? Não. Tá.
a única coisa que eu consigo enxergar é elas se unindo enquanto coletivo. E eu acredito que isso já acontece. Assim. Uhum. Eu acho que lá dentro, elas abandonadas por tudo, por poder público, por família, marido, afeto e etc., elas formam ali uma fortaleza muito grande ali, Uhum. sabe? Então, eu penso muito nisso. Eu acho que o movimento feminino, quando ele consegue formar uma fortaleza muito forte, quando todos os outros lugares não olham mais. Então, eu acho que ali, assim, eu não consigo pensar em uma resposta prática do que Sim, elas sim, sim. poderiam fazer, mas eu Aham. consigo pensar em como elas conseguem resistir ali. Eu penso também, eu penso em vários viés, né, na real. Acho que tem o viés daquelas mulheres que estão ali, que não deveriam estar ali também, né? Que a gente viu muitos desses casos. Lembrando para geral, assim, esse filme ele está disponível, o link está disponível na bio lá da MPC Filmes. Então acessem o link que está lá na bio da MPC, acessa o filme, o nome do filme, olha para elas, escreve lá assim, a Circuito Universitário, assiste o filme que você vai entender melhor um pouquinho do que a gente está falando. Eu digo isso porque caminhada. Mas assim, a gente estava falando dessas soluções, né? Enfim, divagando sobre isso. E aí eu penso no que você falou da interseccionalidade, né, amiga? Assim, pô, como que, velho, essas. Acho que o primeiro pô, existe um grupo lá dentro, que são essas mulheres, que elas estão. O filme mostrou pra gente que elas de fato estão. Elas precisam estar em conjunto, elas precisam lidar em coletivo, porque senão as poucas. Não é nem direitos, né? As poucas coisas que elas têm ali dentro, que elas recebem ali dentro, já vão ser. Exatamente. Organizadas. E aí que então elas de fato precisam lidar em coletivo ali dentro. Mas eu penso também da nossa. E aí é talvez um pouco mais profundo, até um pouco mais difícil de acessar, mas da nossa própria humanidade, sabe? De quem está aqui fora, Botafé. Porque tudo bem, a gente não. Quem está em liberdade não compartilha do mesmo recorte de que é uma pessoa que não está em liberdade, mas eu sou uma pessoa preta, e lá dentro tem uma pessoa preta também, tá ligado? A gente compartilha desse mesmo recorte, que a interseccionalidade ela permite, né? Que é uma pessoa que é um corpo interseccional que é atravessado por um recorte de ser uma mulher preta, ser uma mulher pobre, aqui, 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 aqui. Então acho que falando em luta coletiva, trazendo para esse espectro da luta coletiva, né? Acho que entendendo assim, eu lembro que eu falei, acho que foi no nosso debate, a gente fez esse debate presencialmente, Foi né? ótimo. Nosso debate que era um lance do tá no trem ali em São Paulo, tá no metrô e chegarem os marreteiros e muitos deles falarem sei que ninguém aqui tem nada a ver com a minha vida, tá ligado? E até que ponto a gente não tem a ver com a vida da pessoa que está ali passando fome, sabe? Até que ponto a gente não tem a ver com a vida da pessoa que está passando por algum tipo de necessidade. Lembro não, né? Aqui a gente é uma grande comunidade, né? A gente mora quase que em comunidade aqui em Porto. E é isso, é um negócio de se um tem pouco, todo mundo tem pouco, sabe? Se um tem muito, todo mundo vai ter um pouquinho desse muito que um tem, sabe? Eu acho que quando a gente pensa nessa coletividade daqui de fora para lá para dentro também, como os movimentos das pessoas que estão aqui fora podem contribuir para as pessoas que estão lá dentro, sabe? Eu acho que isso é muito humano. Acho que isso é isso, né? Eu, diferente de você, sou um pouquinho mais otimista com o mundo. Eu sempre acredito, E é otimista. sempre acredito nesse otimismo, assim, sempre acredito nas pessoas e me estresso com as pessoas, mas penso um pouco nisso, sabe? Penso um pouco em como a gente aqui fora pode influenciar no que acontece lá dentro, Botafé, e principalmente a gente enquanto seres pensantes e que está
e entendendo o, Nossa, tô falando demais já, mas peraí, vai fazer sentido. Fala Vou mesmo. trazer vou trazer de novo a reunião que eu tive com a Adriana Pesca, e que ela falou, essa já é uma fala que eu fiz nas outras lives, mas que ela disse que, eu vou trazer para o Brasil, mas ela falou no âmbito mais geral, mas que é isso, né? A academia precisa validar as coisas para que as coisas realmente aconteçam, né? Precisa, e aí quando fala academia, é alguém que passou pela academia, que vai chegar em certo status social, em certo ambiente, que vai permitir com que as pessoas mudem as coisas. E aí que eu penso nessa, a gente enquanto acadêmico, né, enquanto neste lugar da academia hoje, eu acho que, pô, a gente pode tentar fazer essa diferença de forma efetiva, sabe? Gerando essas pesquisas, indo atrás dessas lutas. Eu acho que, principalmente quando se fala dessa temática, nós mesmos já temos tão pouco acesso, sabe? E esse acesso que já é difícil, que já é difícil para a gente, imagina para quem tem menos acesso ainda, saca? Então, queria entender como que você enxerga, se você enxerga isso, se você enxerga também essa responsabilidade toda social de quem está de fora para lá para dentro. Porque no final foi falei, só falei isso. Isso mesmo. Eu acredito nessa responsabilidade social, do ponto de vista sociológico, e também acredito numa responsabilidade civil do direito mesmo. Uhum. Enquanto cidadão portador de direito, a gente tem responsabilidade civil com o outro. Então, por mais que isso esteja na lei e isso tenha um viés social também, não é a regra, né? A maioria das pessoas tendem a olhar para sua própria vida e pensar, ah, a minha tá boa ou tá mais ou menos, então eu vou seguindo. Mas eu acho importante a gente se colocar no lugar do outro, sabe? E não é aquela coisa de coach, não. É uma coisa bem real mesmo. No lugar do outro. Pô, se fosse eu ali, né? Eu ia gostar muito que tivesse alguém pesquisando sobre isso. Eu ia gostar muito que alguém fizesse um doutorado, um mestrado sobre isso, uma matéria sobre isso. Ou algo que mostrasse que a gente está aqui. Ao mesmo tempo em que eu acho o Brasil muito preocupado com tudo, assim, eu sinto também que existe uma barreira muito grande. E aí, é aquilo, eu também sou maquiadora, comunicadora, também sou maquiadora, mas sou Também é uma comunicadora, guerra. eu sempre trago a visão do branding também, sabe? E aí, pensando em comunicação, eu acho que existe uma barreira de comunicação para alguns assuntos ficarem mais abafados, sim. A gente do marketing, a gente sabe, entendeu? Então, por exemplo, esse filme Olha para Elas, tudo bem que tem uma direção ali branca e etc, que consegue divulgar, mas é um documentário que ele tem pouquíssima, assim, repercussão, no sentido de gente, pelo amor de Deus. Agora, outros casos que envolvem coisas mais fúteis têm uma puta repercussão. Por quê? Eu acredito que existe essa barreira na comunicação de quem tem mais dinheiro mesmo, e aí com risco de cair a live. Mark Zuckerberg, entendeu? O negócio do Musk. Então eu acho que existe e opera fortemente aqui no Brasil. A ponto de que nosso algoritmo e que os nossos olhos estão ligados para outra coisa. Por exemplo, na academia, vou falar do nosso recorte, que é a academia. Uhum. Eu vejo várias pessoas pesquisando coisas. Tudo bem, não estou desfazendo pesquisa de ninguém, tá? Mas poderiam estar pesquisando outras coisas aqui no Brasil, cara. Eu acho que essa síndrome de vira-latismo que a gente tem, ela tá complicada, ela já tá atingindo a academia, cara, há muito tempo. Ficar estudando coisa, estuda aqui, tem tanta coisa. Tem tanta coisa que acontece no Brasil, meus amigos. Se E vocês você não souberem, tem noção. É são isso, eu todos acho. recortes. A intersexualidade no Brasil. Tanto que Kimberly Crenshaw é quem cunha esse termo, né? Ela cunha esse termo aqui pra gente conseguir entender. Ela diz que é um ótimo termo pra usar no Brasil. Ela fala isso no artigo, a Kimberly. Ela fala, use
interseccionalidade no Brasil, porque vai dar muito certo. Existem vários recortes no Brasil. Vai ser ótimo para entender quem consegue ter alguma chance, alguma oportunidade de quem não consegue nenhuma. Então, é isso. Eu acho que é pôr a mão na consciência e pensar para além do seu quarto, para além do seu umbigo, sabe? Pensar de onde se veio, porque eu sinto muito que as pessoas também saem de um lugar e melhoram e esquecem de onde são. O Brasil tem muito... O brasileiro, no geral, tem muito essa mania, essa construção social infeliz, deve ser europeia, com certeza, de subir um pouco de patamar e esquecer de onde veio, sabe? Então, são tantos recortes, tantas coisas. Eu também falei muito, desculpa. Eu amo. Não, eu acho que é isso. É entender como é possível também, pô. Tipo, que às vezes não é... A gente está falando de gerar pesquisa. Mas às vezes não vai ser de gerar pesquisa, vai ser de fazer parte de algum grupo que vá até lá, sabe? Vá até uma penitenciária. Às vezes não vai ser disso, às vezes vai ser de uma doação que você vai fazer, de alguma roupa, de alguma coisa ali, saca? Eu acho que não é muito sobre o meio que você vai estar fazendo ali, mas sobre o que você vai estar fazendo, o que você está fazendo, como você está fazendo, por que você está fazendo também, né? Está fazendo alguma coisa? Alguém pergunta. Total. Bia mandou uma pergunta, vamos ver. Bia perguntou, com o viés interseccional, como o direito penal pode reverter esse cenário? Se há possibilidade. Você já respondeu isso, né, pra gente, eu acho que você pode dar uma recapitulada rapidinho, sabia? Que ela falou com esse viés interseccional, se bem que ela traz outro viés aí, né? Ela fala com o viés interseccional, como o direito penal pode reverter esse cenário? E se há possibilidade desse cenário ser revertido a partir desse viés? É Bia Carvalho? Ah, é que eu não tô conseguindo. ela Ai, mesmo. gratidão, amiga. Acompanhando pra gente. Boa noite. Então, eu tenho uma opinião muito formada sobre isso, porque tá aí, onde está a minha esperança? Eu falei que eu era pessimista, a minha esperança tá na interseccionalidade. Então, eu realmente, aqui ainda no Brasil, só contextualizando, ainda não se usa formalmente a interseccionalidade como meio de julgar alguém. No penal, ela direcionou para o penal. Então, a interseccionalidade ela está proposta no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, porém, ela ainda não é um requisito obrigatório no sentido de jurisprudência. Então, ainda não se tem jurisprudência consolidada sobre julgamentos que observem a interseccionalidade para julgar alguém. Então, eu acredito que a partir do momento que a interseccionalidade ela passar a ser obrigatório, tal qual todas as análises que o juiz ou juíza faz para julgar alguém, quando a interseccionalidade for um requisito, não, eu preciso observar a interseccionalidade dessa pessoa. Ah, ela é pobre, pô, beleza. Ah, ela é mulher, pô, verdade. Pô, ah, ela é preta. Eu acho que a partir do momento que isso começar a acontecer, que isso for obrigatório, pode ser que existam julgamentos mais equânimes, mais humanos, que é o contrário do que a gente vê hoje no judiciário, né? A gente vê um judiciário extremamente afastado do público brasileiro. Assim. A gente vê um judiciário bem descomprometido com a realidade do Brasil. O Brasil vive em estado de guerra nas favelas da Bahia, nas favelas do Rio de Janeiro, onde só morre preto e pobre. Não pode acontecer à toa, isso acontece por algum motivo. A maioria das mulheres pretas estão encarceradas. Ou são empregadas domésticas. São dados muito exorbitantes que fazem a gente pensar, que provam para nós que isso é um projeto. Né? E aí faz a gente pensar em escapatórias. E eu vejo na interseccionalidade dentro do direito penal como meio de julgamento uma saída para isso. Acho que eu respondi, né? Se não, você fala. Você fala aí pra gente, Bia. E depois dessa resposta. Mas amiga, e
queria que você falasse um pouco pra gente dessa, enfim, óbvio que a gente já tendo as minhas perguntas são direcionadas, sabendo talvez de uma suposta resposta sua. Então, queria que você falasse pra gente. Você falou sobre um tema lá no nosso debate, que era o furto efemérico. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre o furto efemérico, sobre o que te faz se interessar por esse assunto, né? E o que é o furto efemérico. Pra gente também. Porque eu acho que lá no filme, né? Foi o que mais afetaram as mulheres ali, né? Acredito que não só naquele recorte do filme, mas não sei se a gente vai ter isso em algum lugar, se a gente vai ter esse dado em algum lugar. Mas acredito que se a gente for olhar para os presídios femininos no Brasil, grande parte das mulheres que estão lá dentro talvez seja por esse mesmo motivo, assim, sabe? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o que é esse furto efemérico e quais são as opções que são dadas a partir dele. Sim, claro. Eu acredito que a maioria das mulheres pretas que estão presas hoje, posso estar com esse dado desatualizado, tá, gente? Assumindo a responsabilidade. São por associação ao tráfico. Salvo engano, vale pesquisar depois. Uhum. Mas furto famélico deve estar indo um pouco atrás aí. Furto famélico. Famé. Furto famélico é isso. Esse furto ele é cometido quando alguém está passando por um estado de necessidade. Né? Um estado de extrema necessidade. Famélico vem de fome. Então, essa pessoa está famélica, ela está morrendo de fome. Então, normalmente, o que a gente vai encontrar nesses furtos, e é isso. Partindo do pressuposto que furto é aquilo que a gente pega sem alguém ver. Né? Roubo é aquilo que normalmente ele está armado, enfim, tem algum tipo de coação, que é coerção com a pessoa, enfim, ameaça, etc. E o furto não. O furto a pessoa pega, esconde, às vezes, na roupa e sai. Então, furto famélico, a pessoa que furta quando está morrendo de fome. Quando eu fui pesquisar furto famélico, eu vi que só tinham casos de mulheres negras. E aí eu fui pesquisar mais e aí eu vi que era um dado realmente, a maioria das pessoas presas por furto famélico eram mulheres negras, em especial mulheres negras, e a maioria delas mãe. E normalmente quando a gente vai procurar nos casos, enfim, que ficam muito famosos, a pessoa foi pegar uma manteiga, roubou a manteiga, roubou um pedaço de carne, enfim. E dentro do direito brasileiro, a gente tem um dispositivo que a gente pode utilizar em casos de furto famélico. Na verdade, é um princípio. O direito é regido por alguns princípios, enfim, não vou ser chato, não vou entrar nessa parte. Mas um princípio do direito é o princípio da insignificância. Insignificância mesmo, ser insignificante. O direito acredita que ele defende um bem jurídico. E um bem jurídico também é um bem privado, né? Ou seja, um produto, uma pessoa que tem um mercadinho, aquilo ali é um bem. Quando a pessoa furta porque está com fome, geralmente são valores pequenos, são coisas de 20, 30 reais, é um sabonete, enfim, é estado de necessidade. Então, o direito entende que, nesse caso, pode se aplicar um princípio da insignificância e essa pessoa não ser presa por isso. Porque, na verdade, isso é uma culpa do Estado em aquela pessoa estar passando por aquilo. E não necessariamente da pessoa. Ela está morrendo de fome. Ela ia fazer o quê, né? Qual a outra saída? Então, existe um abandono estatal também, governamental, federal, para com essa pessoa. Então, o Estado, para se proteger dessa culpa, concede esse princípio da insignificância para esses casos. Mas o que eu percebi pesquisando é que a maioria deles não eram aplicados quando se tratavam de pessoas negras. Então, essa pessoa, ela ficava completamente afastada de um dispositivo que ela poderia usar. Entende? Porque às vezes foi para a defensoria, às vezes não tem advogado na causa, não tem condição de pagar um advogado. Gente, pensa em N possibilidades que deixam aquela pessoa abandonada ali, à mercê do Estado. Então, eu percebi isso, e percebendo isso, eu fiz a reescrita judicial de um furto famélico, aplicando o princípio da insignificância e isentando aquela pessoa de qualquer crime ou qualquer
artigo que ela viria a assinar ali, tá, no ato da prisão. Então, é uma coisa que pouco se tem para pesquisar, quase nada. Então, muita coisa eu fui atrás de jurisprudência, fui de interpretação mesmo, entender que aquilo poderia usar. Muitos juízes falam que porque a pessoa é reincidente no mesmo furto, ela não pode ter o princípio da insignificância. Tem juízes que falam que porque uma pessoa está em situação de rua, ela não pode ficar com os filhos ou ter a guarda dos filhos. Portanto, o artigo que versa sobre ela responder em liberdade em caso dela ter filho não é válido. Por quê? Porque ela é negra? Porque o Estado errou com ela? Então, assim, são muitas variantes, mas o furto famélico é isso. O que acontece no Brasil é que mulheres negras são presas por furto famélico e são afastadas desse dispositivo do direito, que é o princípio da insignificância. Isso acontece todos os dias, porque eu mesma já presenciei vários furtos famélicos durante a minha vida, dentro do supermercado, e nunca nem falei, fiquei bonitinha, igual uma baratinha, porque eu sabia o que iria acontecer com aquela mulher. Então, assim, vale a gente ficar atento com relação a isso, sabe? Quanto mais a gente menos falar... Eu gosto, eu tô gostando desse dispositivo que a gente está aqui, da live especificamente, porque ela vai ficar um tempo salvo aqui no perfil, né? Eu acho importante falar sobre essas coisas e jogar umas ideias, como por exemplo o furto famélico, que eu fui conhecer quando você falou, sabe? Eu queria, inclusive, na verdade, é o que você falou, tem temas que ficam escondidos, né? Tem tema que fica abafado, que fica abaixo dos panos. Eu acho que esse tema, sobre a privação de liberdade, sobretudo sobre mulheres em privação de liberdade, e aí quando a gente faz recorte das mulheres negras que estão em privação de liberdade, é que fica muito lá embaixo. Muito lá embaixo, escondido atrás de muita carniça. E aí eu queria entender, dentro do filme também, a gente vê algumas cenas que falam um pouco sobre esse lance do não era nem mais para eu estar aqui. Eu já tive uma liberdade, não era para estar aqui. E aí você trouxe uns pontos sobre não ter advogado, ou foi para a defensoria. Eu queria que você explicasse mesmo, falasse desse campo de conhecimento para a gente, qual que é o processo pós, foi pego ali, foi presa. Como que acontece esse processo depois? O que essa pessoa tem direito, o que ela não tem direito? Quais são os direitos dela ali que a gente falando direito de um lugar que a gente já entendeu que a grande maioria deles são negados ali dentro, mas acho que principalmente quando entra e quando vai sair, o que essa pessoa tem, qual garantia que essa pessoa tem e como que o sistema, que eu vejo que essa é uma parte bem suja também, né? Essa é uma parte bem suja, assim, que o sistema não quer dar as ajudas, não quer. Eu lembro que no filme teve um caso de uma mulher que ela ficou presa. Eu não vou lembrar o tempo, o período em que ela ficou presa, mas ela ficou presa porque erraram o nome dela. Era uma outra mulher, erraram o nome dela e ela ficou lá. E aí isso aconteceu, não era nem obviamente para ela estar lá. E quando ela saiu, eu lembro que teve uma fala dela que me deixou assim, caralho. Me deixou assim, caramba. Que ela falou, pra onde é que eu vou? Onde que eu pego o ônibus? Eu não sei. O Estado me deu um mínimo, que era falar, olha, sai por aqui, sabe? Não teve uma pessoa pra levar ela pra casa. E não era pra ela estar... Foi um erro de nome. Foi um erro de nome, sabe? Então eu queria entender sobre essa entrada e sobre essa saída, como deveria acontecer e o que se sabe que acontece, assim, o que se sabe que é negado nessa entrada e nessa saída. Bom, eu ainda não sei de tudo, tá, gente? Eu tô no 5º período do direito, então eu vou falar o que eu mais ou menos sei que acontece. Baseado em experiências, enfim, da vida, não é só experiência acadêmica, não. Bom, a gente tem dentro do direito devido processo legal, né? Que é tudo como deveria acontecer, devido processo legal. E dentro desse devido processo legal tem várias regrinhas de como tem que acontecer, como uma pessoa tem que ser presa, o que tem que acontecer. E dentre elas, a primeira coisa que acontece quando
uma pessoa ela é presa, ela é privada de liberdade, é a audiência de custódia. Ela tem que acontecer em até 3 dias. Se não for isso, me perdoem aí, tá? Com a métrica. Ela tem que acontecer. O que é a audiência de custódia? É só para avaliar como a prisão foi feita. Se houve alguma ilegalidade na prisão. Se a polícia agiu corretamente. Enfim, se a pessoa agiu contra, resistiu. Ou enfim, se houve alguma agressão, como foi essa prisão? E aí o juiz ou juíza vai determinar se essa prisão vira preventiva ou vira outro tipo de prisão. Ele vai decidir ali o tipo de prisão que aquela pessoa vai ter. Se vai converter de preventiva para... Esqueci o nome agora. Enfim. O juiz vai decidir qual é o destino dessa pessoa. Normalmente, muitas pessoas pobres, pretas, enfim, trans, até coloco nisso, que são abandonadas pelo Estado. Essas pessoas que são abandonadas pelo Estado. Quando, ou essa, das duas uma, ou essa audiência de custódia, ela não acontece com essa celeridade que a lei deixa muito clara, que é para ser célere, que precisa ser rápido, ou essa pessoa vai, ela está acompanhada de um defensor, ou às vezes não tem um defensor, ou essa pessoa não tem condições de pagar um advogado. Então essa pessoa, ela acaba, acontece muito das pessoas assinarem os artigos, né? A polícia, ela fica sempre muito ali em cima quando vê que uma pessoa não tem condições de defesa, seja condição financeira de pagar um advogado, ou seja a não presença na defensoria pública. Porque é isso que a gente vê hoje, é uma defensoria bem acomodada, né? E poucas pessoas querem ser defensores públicos. Então, assim, pensa aí, a maioria quer ser advogado criminalista porque vai ganhar mais dinheiro. Então, pensando nesse cenário diferente do cenário formal, que é aquele que está escrito, que é lindo, a audiência de custódia é uma conquista do movimento, né? É lindo a audiência de custódia. Se ela acontecesse do jeito que ela deveria acontecer, muitas pessoas não estariam presas, sabe? Porque na audiência de custódia já se esclarece isso. Então, por exemplo, no erro do nome, uma advogada já poderia falar para ela, não, o nome da minha cliente está errado, o nome da minha cliente não é esse, ela já seria liberada. Acabou ali, entende? Mas existe, o que mais acontece é essa audiência de custódia ela não acontecer, né? Esse abarrotamento do judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro está muito abarrotado. Então, enfim, não tem demanda para a quantidade de gente que é presa. O brasileiro é extremamente penalista. A quantidade de gente que é presa para a quantidadezinha de defensores públicos. Não consegue. E aí é isso. Para você conseguir acionar a defensoria pública, precisa alguém da família ir até a defensoria pública e acionar esse poder. Ele só irá funcionar depois de um pedido. E a defensoria pública não é porta aberta, gente. Ela assim, publicamente falando, eu super me comprometendo aqui, dando opiniões. Defensoria pública de merda. Ela deve ser porta aberta, mas na realidade é que as pessoas elas têm medo de ir atrás de um defensor. Elas acham que elas vão ser maltratadas, elas se acham muito distantes de serem defendidas por um órgão público estatal, assim, sabe? Então entra nesse aí, que tudo colabora para que aquela pessoa seja esquecida lá. E é isso, né? A gente está falando também, no próprio filme mostra o que você traz lá no começo, que essas mulheres, elas são abandonadas em todas as esferas da sociedade, né? Elas são abandonadas pela família, elas são abandonadas pelo Estado, elas são abandonadas pelos companheiros. Então, quem é que vai até a defensoria, né? Para pedir a defesa dessa... O marido abandonou, a mãe não vai querer mais ouvir falar. Os filhos, quem vai? Então é isso, acho que... Tem uma burocracia meio que feita, um teatro das sombras. É feito para dar certo. É feito para dar certo. É feito para dar certo. Esse jogo, né? Amiga, eu acho que é isso. Não vou ficar muito, inventando muita coisa aqui, porque eu acho que nosso trabalho aqui, acho que todas as outras temáticas que essa mostra aborda são temáticas que, por mais que tentaram esconder, a gente ainda consegue falar sobre ela
para além desses... Para além de momentos em que ela é proposta, sabe? A gente conversa no dia a dia em casa sobre a causa negra. A gente conversa no dia a dia sobre os espaços que nós, enquanto pessoas LGBTs, queremos e podemos ocupar, sabe? A gente conversa sobre o que a galera indígena está fazendo para ocupar os espaços, sabe? Para demarcar o território deles, pelas lutas deles. E aí que esse assunto, quando a gente fala sobre privação de liberdade, sobre as pessoas que têm privação de liberdade, não é um assunto que está tão na roda assim, Não, quanto todos esses outros. verdade. Então, eu, por exemplo, quando vi esse filme pela primeira vez, para mim foi um grande boom mesmo. Foi tipo, mano, acontece assim. É isso que tá rolando hoje. Rio Grande do Sul, imagina em penitenciárias. Nada. Tá ligado? Tipo, então, eu acho que acho que essa live se tornou muito explicativa. Você explicou muita coisa pra gente. Falou de muita coisa que, com certeza, muitas pessoas não sabiam. Você falou de muita coisa que foi novidade para mim aqui também. Então, obrigado por disponibilizar seu tempo. Obrigado Obrigada a por você, amigo, disponibilizar seu pelo convite. conhecimento. Eu amo esse documentário. Obrigada pela oportunidade de falar mais sobre ele. Eu amei. É isso, gente. A gente encerra mais uma live aqui. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Muito obrigado por todo mundo que passou aqui. Muito obrigado de novo, amiga. Beijo. Você tá linda, viu, gata? Sempre, né? Sempre gatíssima. E é isso. Seguimos em todas as nossas lutas. Beijo, galera. É isso, gente. Encerramos. Beijão. Obrigado por todo mundo que acompanhou até aqui. Sara Almeida, brabíssima. Babado.